sistema de numeração decimal, certo? Antes da gente entrar nesse assunto aqui, em sala de aula, a gente falou sobre os diversos tipos de sistema de numeração que existem, né? Nós falamos sobre o sistema de numeração egípcio, nós falamos sobre o sistema de numeração romano, né? Falamos sobre o sistema de numeração indígena. A gente até brincou, né, em sala de aula de desenvolver um sistema de numeração só nosso, né? A gente pegou os próprios símbolos que a gente queria e com base aí no sistema de numeração decimal, a gente foi trocando as posições aí dos símbolos e fazendo de conta que a gente estava criando ali, fazendo de conta não, a gente criou um sistema de numeração nosso, né? Para ilustrar que o sistema de numeração, esses números que a gente conhece, né, os algarismos, né, por exemplo, o 0 e 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são meros símbolos, né, que foram se desenvolvendo pela história, né, pela história da humanidade. As pessoas foram chegando a esse ponto aqui e ficou sedimentado que esses são os números, né, e eles são o que a gente utiliza atualmente. Mas esses símbolos tinham formatos diferentes. Alguns deles nem existiram, né, no início, né? Por exemplo, o 0 demorou um bom tempo para aparecer aí em alguns sistemas de numeração e tudo mais. Aí tem as variações históricas aí que ocorreram a respeito disso. Mas o principal sobre esse sistema de numeração que a gente vai estudar aqui, que são esses símbolos, é que em um primeiro momento, cada valor desse aqui, cada número desse, representa uma quantidade, né? O 0 representa um conjunto vazio, né? Um conjunto que não tem... Opa, errei aqui com a minha canetinha. Eu ia fazer isso, muito bem. Então, por exemplo, o 0, se a gente for imaginar aqui, ó, faz de conta que a gente está contando, vamos colocar aqui um cestinho, né? Vou fazer, ó, tem uma habilidade de desenhista aqui, ó, fantástico. Isso aqui não é o que vocês estão pensando, é um cestinho, né? E dentro desse cestinho, vamos fazer o desenho do cesto. Ó, que beleza. Vamos ver se eu estou bom para desenhar. Maravilha. Dentro desse cestinho, a gente vai colocar coisas, né? Objetos. Suponhamos que a gente vai colocar bolinhas verdes ali dentro, certo? Então tá aqui várias bolinhas que a gente tem, né? Várias bolinhas que a gente tem aí, certo? E a gente vai colocar essas bolinhas ali dentro. Então, para que serve o sistema de numeração, né? Serve para contar coisas, principalmente. Então, por exemplo, se o cesto está vazio, não tem nenhuma bolinha dentro. O algarismo que vai representar isso é esse símbolo aqui. O 0 representa que ali não tem nada. Depois a gente coloca, por exemplo, uma bolinha verde lá dentro, né? Colocamos uma bolinha verde lá dentro, certo? Então a gente precisa de um símbolo para representar isso. O escolhido no momento histórico que a gente está é esse aqui, né? Depois a gente resolve colocar duas. Qual símbolo que vai representar duas? É o 2. E assim por diante, né? Acho que isso é bem tranquilo. E a gente já conhece aí todos os algarismos, né? Mas quando a gente chega aqui, quando a gente coloca 9 bolinhas, né?
a gente utiliza esse símbolo aqui para representar 9 e por algum motivo a gente decide o seguinte: não quero mais inventar desenhos. Eu poderia muito bem inventar um próximo desenho aqui. Podia falar que estrelinha valeria 10 agora para representar o 10. Mas ficaria difícil a gente prosseguir com a invenção de símbolos, né? Não dá para a gente ficar inventando símbolos a vida inteira. Então, o que fizemos? A gente decidiu que o nosso sistema ele ia variar com a posição dos números. Eu vou apagar esse desenho aqui, né? Ficou muito bem feito, ó. Beleza? E resolveu-se o seguinte, então, que a partir desse valor aqui, a gente ia pegar o próximo algarismo, né? O próximo, depois do zero aqui, né? O primeiro, na verdade, o 1, e acrescentar o zero atrás dele aqui, ó, para representar 10 bolinhas lá no caso. E depois pegar 1 com 1, para representar 11 bolinhas. E 1 com 12, e assim sucessivamente, até chegarmos aqui ao 20. Em seguida, a gente pega o próximo aqui e reinicia a colocação de símbolos. Então, a gente pega o 2 e o 0, temos o 20. 2 e 1, temos 21, depois 22, e aí sucessivamente. Isso a gente conhece bem, né? Já está acostumado a utilizar esse sistema, já fazemos até algumas operações com ele, e tá muito bom, ótimo. Agora, para incrementar um pouco mais nesse sistema de numeração aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar alguns números um pouco maiores, né? Valores aí, números grandes, e trabalhar um pouquinho com eles na questão da nomenclatura desses números. Como que a gente lê e faz a leitura de números de grandes valores aí em si. Deixa eu pegar aqui uma tabelinha. Vamos pegar aqui a quantidade aproximada do território brasileiro. Bom, só para ilustrar, né? Vamos fazer de conta aqui que esse aqui é o território brasileiro, tá? Um mapinha aqui de brincadeira aqui, só para a gente ilustrar a situação. Quando a gente fala a palavra território, quando a gente diz assim, ó, o território brasileiro, o que a gente está dizendo? A gente está querendo falar sobre toda essa terra, né? Todo esse terreno, vamos dizer assim, ao qual se intitula Brasil, no caso do nosso país, né? Então esse território ele é muito grande, ele é muito vasto. Vocês sabem que tem várias cidades, tem vários estados, né? E a medida desse território aqui, na verdade, a área, né? A área aproximada desse território, aqui, tem o seguinte valor. Deixa eu colocar aqui. Oito 515 759. Eu ainda não falei a nomenclatura adequada, justamente para a gente falar disso de uma maneira detalhada, né? E essa medida aqui, ela é quilômetros quadrados, tá? É a unidade de medida que a gente utiliza para falar sobre área. Toda vez que a gente está falando de um território, de um terreno, por exemplo, de uma cidade, do tamanho de uma cidade, por exemplo, a gente se refere a ela como sendo quilômetros quadrados, certo? Quando a gente fala de medida da casa, você já deve ter ouvido falar também que uma casa, por exemplo,
Vamos fazer uma plantinha de uma casa aqui, ó. Suponhamos que aqui seja uma divisão, aqui seja uma sala, por exemplo, né? E aqui seja fazer uma divisão melhor aqui, uma cozinha, né? Uma cozinha. Então, se a gente falar qual que é o tamanho da casa ou a metragem dessa casa, ó, área, né? O nome certo é a palavra, sempre a palavra área, quando a gente está falando do tamanho aí. Então, nesse caso, seria metros quadrados, certo? Sempre quando a gente fala de área, a gente utiliza isso aqui, ó, quilômetro quadrado e metro quadrado. Bom, muito bem, mas esse não é o tema aqui da nossa aula, né? Só fazendo uma reflexão sobre isso. Beleza, deixa eu pegar aqui uma canetinha de outra cor, vou pegar uma canetinha preta. A gente quer fazer a leitura desse número aqui. Para a gente fazer essa leitura, o primeiro passo é que a gente divide esse número aqui, ó, no que a gente chama de ordens e classes, certo? Então, as ordens são o seguinte, a gente pode dizer que a gente inicia a contagem das ordens do lado direito para a esquerda. Então seria isso aqui, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Eu vou até fazer melhor, vou mudar de cor aqui, peraí. Só um segundinho. Vamos de novo. Tá. Quase que eu erro. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, e isso pode prosseguir, tá? Nós estamos limitados aqui pelo tamanho da nossa gravação aqui, ó. Pode seguir, 13ª, 14ª, quinta, a ordem ela continua, certo? As classes nós vamos tomá-las 3 a 3. Então, por exemplo, sempre aqui da esquerda para a direita, certo? Então, quem que vai ser a primeira classe? A primeira classe vai ser esse grupinho de 3 ordens aqui, ó. Quem que vai ser a próxima classe? Próxima classe, a gente pega mais 3 ordens. Próxima classe, tomamos mais 3 ordens aqui. Próxima classe e mais 3 ordens, né? E assim por diante. As classes também vão aumentando, certo? As classes, elas recebem uma nomenclatura. Essa primeira classe aqui é das unidades simples. Das unidades simples. Aqui não ficou bem escrito aqui. Deixa eu melhorar o que eu estou escrevendo aqui. Vou resumir aqui para poder caber, né? Unidades. Eita, é difícil. Unidade simples. Então, por exemplo, aqui 9, né? Quando a gente faz a leitura, se a gente esquecesse dessa parte aqui, né? Faz de conta que ela não está escrita, vamos ler somente esse númerozinho aqui, ó. Fazer a leitura só desses 2 números. Então seria 59, né? Se eu resolver fazer a leitura desses 3 números aqui, ó, 759. Então é simples, a gente não fala mais nada, só fala o número, 759, certo? Agora, quando a gente entra na próxima classe, a classe que a gente chama de milhares, né? A classe chamada de milhares, então a gente leu 759, mas suponhamos que nós vamos ler o número daqui até aqui, ó. Esquece desses iniciais, tá bom? Nós estamos lendo só essa parte aqui, ó.
Então, já que nós estamos na classe dos milhares, nós vamos ler 5.759. E importante aqui nesse trecho é saber o seguinte, ó, que esse primeiro número aqui, ó, representa a unidade. Esse aqui, então, representa a dezena, certo? E esse aqui representa a centena. É o nome que a gente dá para as ordens, certo? E aqui ele reinicia essa nomenclatura, só que agora dos milhares. Então aqui vai ser a unidade dos milhares, aqui vai ser a dezena dos milhares, e aqui vai ser a centena dos milhares, né? Aqui está começando uma nova classe, né? Que eu ainda não coloquei o nome dela. Vamos colocar o nome dessa classe aqui, que é a classe dos milhões, né? Aqui estão os milhares, aqui estão os milhões, né? Então, novamente, unidade dos milhões, dezena dos milhões, centena dos milhões. Depois aqui, ó, nós estamos em uma nova classe, né? Dos bilhões, né? E aí dos bilhões, novamente, unidade dos bilhões, dezena dos bilhões, centena dos bilhões. Então esse número nosso aqui, como que vai ser? Vamos fazer a leitura aumentando gradativamente aqui. Cada hora a gente vai aumentar uma ordem para a gente chegar até no final e fazer a leitura correta do número. Então, se eu for fazer a leitura somente deste valorzinho aqui, ó, eu vou fazer uma pintura sobre ele aqui, ó. Eu leio esse número 9 unidades, né? Quando eu leio esses dois números aqui, ó, 59. Quando eu faço a leitura desses três números, 759. Quando eu faço essa leitura aqui, ó, eu entro nos milhares. Não preciso dizer 5 milhares. Eu vou dizer 5.759. Tá? Então, na classe dos milhares, como que a gente fala? A gente fala 1000. Então, é 5.759. E aqui, eu entrei na dezena. Então, agora, eu tenho que dizer 15. É igual era aqui. Quando eu estava aqui, se eu tinha um número desse aqui, ó, eu falava 15. Então, aqui da mesma maneira. Só que eu estou nos milhares, né? Então, eu vou dizer 15, mas como eu estou nos milhares, eu tenho que dizer 15.000. Então, deixa eu marcar aqui, né, que eu estou no 15.000. 15.759. Aumentando, agora eu fui para a centena. Então, não posso dizer. Como que eu tenho que dizer na centena? Eu tenho que dizer 515. Neste caso aqui, 515.000, porque eu estou nos milhares. 515.759. Agora, aumentando mais uma, voltei para a unidade, né? Mas unidade de quem? Unidade dos milhões. Então, aqui eu devo dizer 8.515.759. E assim, sucessivamente, cada vez que a gente aumentar mais esse número aqui. Então, essa é a nossa uma aula aqui do sexto ano, né, para a turminha do sexto ano, uma revisãozinha do que vocês já demonstraram aí em sala de aula, que estão sabendo muito bem, que já aprenderam aí no ensino fundamental 1, mas eu quis fazer essa aulinha aqui já para para vocês terem como um reforço aí, se for necessário, se eu esquecer alguma coisa, então vocês já têm essa aulinha para poder estudar.